Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos aqui mais uma vez para realizarmos esta programação. Hoje, no programa Palavra de Fé, eu quero transmitir uma mensagem para a família. O tema da mensagem será a vida cristã e o casamento. Quero, dentro do capítulo 7 de 1 Coríntios, mostrar algumas verdades associadas ao tema. Fique conosco, Deus quer falar com você através da sua palavra. Vamos fazer a leitura de um texto sagrado. Eu quero ler 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1 a seguir. Diz assim: Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas, por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. O marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Baseado nesses versículos que eu acabei de ler, eu quero falar sobre a vida cristã e o casamento. Na verdade, esse capítulo 7 de 1 Coríntios é um dos mais completos esclarecimentos acerca de perguntas e respostas acerca do casamento. Inclusive, a epígrafe do texto é respostas a perguntas acerca do casamento. Todos os senhores sabem que o casamento é uma instituição divina, quem instituiu foi o próprio Deus, e Paulo está aqui mostrando que o casamento deve ser levado muito a sério. A princípio, ele diz que bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas, por causa da prostituição, que cada um tenha sua própria mulher. Então veja, amados, que o casamento, como uma das mais importantes, eu diria a mais importante de todas as instituições. Por que digo assim? Porque é justamente a família que dá origem a todas as demais instituições. E o casamento é o instrumento pelo qual Deus legalmente nos proporciona o privilégio de formar uma família. É através da união de uma mulher e de um homem, de um homem e de uma mulher, que nós construímos um lar e uma família. E a partir daí, a sociedade é constituída, a igreja é constituída, enfim, a célula máter da sociedade e também da igreja é a família. Daí porque o apóstolo diz acerca do casamento. Agora, por que ele diz que bom seria que o homem não tocasse mulher? Porque ele sabe, e perfeitamente também todos os que são casados sabem, que é um desafio viver a dois. Uma pessoa que se casa com uma mulher, um homem que se casa com uma mulher e uma mulher que se casa com um homem, criados em ambientes diferentes, com às vezes personalidades diferentes, com temperamentos diferentes e que precisam desses dois fazer apenas um, isso é desafiador. Então ele diz, olha, bom seria se vocês pudessem ficar como eu. Você verá nos versículos subsequentes que Paulo, ele era, pelo menos quando aqui escreveu, era solteiro.
dá-nos a impressão que ele era solteiro, que ele não tinha esposa, ele não era casado. Porque ele mesmo vai dizer, se vocês pudessem ficar como eu, vocês evitariam muitos problemas. Agora, é melhor casar do que viver abrasado. Veja, vocês há de convir comigo que mesmo com o casamento o mundo já é meio complicado. Imagina se nós não tivéssemos o casamento. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Se sexualmente as pessoas não tivessem o seu cônjuge, que confusão, que bagunça não seria? Não é? Todo mundo de todo mundo, enfim, as coisas não teriam a disciplina, a organização que nós podemos ter através dessa definição do casamento. Então, é importante que a gente saiba que o casamento protege o cidadão. O casamento protege as pessoas. E aqui o versículo 2 vai dizer que justamente por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada mulher tem o seu próprio marido. Agora, ele vai dizer, inclusive, e aqui eu quero começar a mostrar algumas coisas muito importantes para você que é casado ou você que pretende se casar. O versículo de número 3 diz que, a partir do momento que eu me caso, eu passo a ter obrigações com a minha esposa. E, por sua vez, ela comigo. O versículo 3 diz assim, ó, o marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que, a partir do casamento, o homem já não é mais dono apenas do corpo dele. A mulher passa a dividir com ele o seu corpo. Por sua vez, a mulher também, uma vez casada, já não é única, exclusivamente dona do seu corpo. Ela passa a dividi-lo com o seu marido. É o que os versículos posteriores vão dizer. Olha o versículo 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Isso aqui é algo especial e, acima de tudo, importante ser muito bem definido para que um casal possa dar certo. Tem muitos casamentos hoje com problemas, justamente porque eles não conseguem se acertar na vida sexual. Qual é os dois grandes desafios do casamento? Entre muitos, os dois grandes desafios, os maiores desafios do casamento é a vida sexual bem definida e a questão financeira. Dinheiro e sexo. Infelizmente, querendo ou não querendo, as verdades relacionadas ao casamento passam por aqui. E se o casal não conseguir se acertar nesses dois aspectos, dificilmente ele vai conseguir ser feliz. Eu preciso fazer um intervalo comercial e, na sequência, a gente vai dar continuidade a essa mensagem, a vida cristã e o casamento. Um minuto só e já voltamos com o programa Palavra de Fé. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Eu terminei o primeiro bloco dizendo que o momento que o marido casa, ele passa a ter responsabilidades com a sua esposa e ela com ele. E nesse aspecto, a vida sexual é muito importante. Existem muitos casais hoje enfrentando situações difíceis e que acabam se divorciando
Por quê? Porque não consegue se acertar aqui. E nós que somos casados, eu me incluo porque sou casado e muito bem casado, graças a Deus, eu tenho sempre ensinado à família, à igreja, que nós temos que investir no nosso casamento. Por que que eu tenho que investir no casamento? Porque o casamento me protege. A coisa melhor que existe é a família, gente. Tudo se resume na família. Você tem grandes desafios, mas se você não tiver a sua família, ou dentro da sua família paz, você não consegue ter paz em qualquer outro lugar. Vai bem em casa, vai bem no trabalho, vai bem na igreja, vai mal em casa, vai mal em todas as outras áreas. Então veja, o versículo de número 5 diz que a mulher não pode viver defraudando o marido. O que é defraudar? Defraudar é roubar. Quando é que uma mulher rouba o marido ou o marido rouba a mulher? Quando um começa a se negar sexualmente ao outro. Olha o versículo 5. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, ou seja, para viver por um período pouco sem a vida sexual ativa, é preciso que haja consentimento dos dois e que isso não seja por muito tempo. Por algum tempo, diz o versículo, para vos aplicardes a oração e depois ajuntai-vos outra vez. Por que isso? Para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Eu tenho visto algumas mulheres jogando o marido nos braços de outra. Por quê? Porque ela começa a ter alguns problemas dentro do relacionamento e aí ela começa a punir o marido. Sexualmente, ela começa a fazer uma série de restrições e, às vezes, mesmo casada, se nega a cumprir com o seu papel. Assim como existem homens que fazem da mesma forma. E quando menos espera, o diabo, aproveitando da vulnerabilidade do casal, acaba entrando e fazendo um estrago muito grande. Por isso, o primeiro aspecto que eu quero, dentro dessa mensagem, a vida cristã e o casamento, é dizer, cuide do seu casamento. Esposa, cuide do seu marido. Marido, cuide da sua esposa. E especialmente nesse aspecto. Não descuide dessa área tão importante do casamento. Agora, ele diz, olha só o versículo de número 7, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Isso aqui está dizendo que uma vida onde a pessoa decide viver sozinho, sem ter o seu cônjuge, é até nobre. Não há problema nenhum. Paulo diz, olha, é bom seria. Mas se você não consegue viver bem, porque também não adianta você viver sozinho e sempre com aquele desejo de casar, de ter seu cônjuge, porque você vai ser infeliz. Mas se a pessoa está bem, existem pessoas que optam por viver uma vida toda sozinha. E se está feliz, ótimo, você vai ter menos problemas. Mas se não pode, é melhor você enfrentar os desafios do casamento do que viver abrasado. O que é viver abrasado? É você ter o desejo de ter o seu cônjuge e aí começar a fazer como muita gente hoje faz. Tem gente que não quer saber de casamento, mas ele está hoje com uma pessoa, amanhã está com outra, e ele começa a ter diversidade de parceiros. Isso é um problema. A sociedade, quando entra por esse caminho, só traz problema para si mesmo. O final dessas histórias não são felizes. Então, vista-se de tudo aquilo que Deus deixou para nós, para que a gente possa ser feliz. Agora, veja, há uma questão muito séria que eu quero tratar aqui. Por que tem tantas pessoas se divorciando? Quando, na verdade, a Bíblia, ela condena o divórcio. É bem verdade que a Bíblia não fechou a porta, literalmente, para o divórcio. Porque tem extremos, todo extremo é perigoso. Existe alguma ala dentro da igreja, e isso não é só dentro da igreja evangélica, mas de outras também, a discussão é parecida. Existe um extremo conservador que, uma vez divorciada, a pessoa tem que viver o resto da vida sozinha. Já existe uma outra ala liberal que pode tudo. A pessoa casa uma vez, 2, 3, 4, 5. Tem pessoas que se gabam de ter 5, 6 casamentos. E Deus?
E a Bíblia? E a palavra de Deus? Aonde fica? Se eu estou falando para um grupo de pessoas que teme a Deus e que tem temor ao Senhor, você precisa saber que o divórcio ele só é concebido em algumas circunstâncias muito restritas. Biblicamente, são poucas as possibilidades do divórcio. Quando é que eu devo me divorciar? Muito embora a gente saiba que isso é uma coisa própria do casal, mas qual tem sido a orientação de nossa igreja? Depois de muitas discussões, depois de muito conversar sobre o tema que é polêmico, divórcio sempre foi polêmico, não é? E aí, a gente sabe que existem algumas circunstâncias que, infelizmente, não tem como ser evitadas. E eu quero, no último bloco, tratar dessas questões. Quando é que se concebe divórcio? Não é como hoje eu tenho visto aí, tem pessoas trocando de parceiro, de casal, por coisas pequenas, e isso não pode. Mas, um momento só, nós vamos fazer um intervalo comercial e no último bloco nós mostraremos em que aspectos a Bíblia concebe o divórcio. Um minuto só. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé e nesse último bloco eu quero então concluir a mensagem que estamos desenvolvendo, a vida cristã e o casamento. Então veja que no capítulo 7 que nós estamos estudando, de 1 Coríntios, o versículo 10 diz assim: Todavia, aos casados, mando, não eu, dizia o apóstolo Paulo, mas o Senhor. Então é Deus que está falando, através de Paulo, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Esse é o grande problema. Essa é a grande questão. Como é que faz? Como é que eu me comporto diante desse quadro? Porque a verdade é que as pessoas não têm observado esse texto bíblico. Quantos estão casando, se separando, casando de novo? E a gente precisa entender que a Bíblia não fechou a porta para o divórcio. Se você ler, por exemplo, Mateus capítulo 18, versículo de número 9, Jesus, o próprio Cristo, ele nos faz o seguinte comentário: Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar-se com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então veja que Jesus está aqui abrindo um parâmetro que precisa ser considerado. Deus é coerente, a Bíblia ela é coerente. Como é que eu posso viver com uma pessoa que não me respeita? Imagine eu casado e minha esposa não me respeita, apenas como a título de ilustração. Imagine um homem casado com uma mulher que não o respeita. Imagine uma mulher casada com um homem que vive traindo ela sem nenhum pudor. É impossível. Nesse caso, a Bíblia disse, Jesus está dizendo que o divórcio ele é concebido.
Você pode divorciar e você tem, inclusive, direito de reconstruir a sua vida. Você que foi trocado, que foi traído, você tem direito de reconstruir a sua vida. Agora, existe uma outra circunstância, muito embora não esteja escrito, mas a gente precisa ser coerente, e eu creio na coerência da Bíblia. Imagina uma mulher casada com um homem que é violento. Ou vice-versa. Mas geralmente é mais o homem que é violento. Mas existe já mulheres também que são violentas. Imagine um marido que vive agredindo a esposa, que a violência doméstica faz parte do seu relacionamento. Como é que uma mulher vai ser submissa a um homem desse? Como é que a igreja pode obrigar essa pessoa a conviver com um homem violento? Então, nesse caso, a igreja tem aconselhado que o divórcio acaba sendo uma necessidade. E um terceiro aspecto, né, que precisa ser considerado, imagine uma mulher ou um homem casado com um cônjuge que entra pelo caminho do crime e começa a colocar a integridade física da esposa ou do marido ou dos filhos em risco. Então são circunstâncias que precisa ser ponderada e que a igreja precisa compreender esses aspectos. Mas o que está acontecendo hoje é bem diferente. Hoje eu estou vendo pessoas se separando por causa de incompatibilidade de gênero, por causa do temperamento. Meu irmão, ouça o que Deus manda dizer a você. Temperamento, você coloca ele debaixo da graça de Deus. E eu tenho certeza que se você buscar Deus, Deus vai te dar controle. Não é justo uma pessoa viver uma vida toda com o seu cônjuge e depois se separar e ir para um segundo casamento. Eu estou vendo muita gente trocando os pés pelas mãos. Eu estou vendo muita gente cometendo erros e eu quero que você pense sobre isso. Toda pessoa que se separa, principalmente quando você já tenha construído uma vida com o seu cônjuge, com filhos, você se separa e aí ao invés de você resolver um problema, você cria dois. Porque você vai ter uma ex-mulher ou um ex-marido e filhos ligando a ele ou a ela o resto da sua vida. E aí você contrai novo casamento. Aí você tem um novo cônjuge que na maioria das vezes não entende os seus problemas do passado. E aí, ao invés de você ter um problema, você tem dois. Porque você vai ter a sombra de uma ex-mulher ou de um ex-marido te vinculando através dos filhos a ele ou a ela o resto da vida. Não tem como pegar um apagador e passar no passado. Não existe isso. E aí, as mais variadas confusões, os mais variados tipos de problemas a gente tem visto acontecer na sociedade. Então, quer um conselho de Deus? Invista no seu casamento. Cuide da sua esposa, cuide do seu marido, passe por cima dos defeitos que ele possui. Se ele é uma pessoa, o que eu sempre digo para as pessoas quando vou aconselhar? Se você focar nas virtudes, você vai conseguir tolerar os defeitos. O que um homem ou uma mulher precisa ter? Primeiro, tem que ser trabalhador. É triste você estar de um lado de uma pessoa que não faz o seu papel dentro do casamento, tanto para o homem quanto para a mulher. Ele é trabalhador ou ela é trabalhadora? Primeiro ponto. Segundo, é fiel a você? Te respeita no aspecto sexual? Procura fazer a sua parte? E em outro aspecto, muito importante, cuida bem dos seus filhos, pelo menos se esforça para dar, dentro das limitações que cada um possui, o seu melhor para a família. Esse casal, se buscar no Senhor Jesus ajuda, você vai superar todas as suas dificuldades e você vai terminar os seus dias dentro do parâmetro estabelecido por Deus. Somente a morte vos separará. Eu sou casado já há 28 anos. Sou um homem feliz no meu casamento. E quero morrer do lado da minha esposa, porque sei o quanto ela me faz bem e quanto eu faço bem a ela. E através do nosso casamento, nós construímos uma linda família. Não abra mão da sua família. Não abra mão da sua família. Lute por ela, irmão. Lute por ela, irmã. E que Deus te abençoe. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Pense, não permita que o divórcio estrague o seu casamento. Essa é a palavra que eu deixo para você. Em nome de Jesus. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que venha abençoar cada casal e cada família. Vamos falar com Deus, vamos orar ao Senhor.
Pai querido, eu acabei de ministrar, meu Pai, uma palavra para os casais. E a minha expectativa é que o Senhor venha abençoá-los através dessa palavra, Pai. Senhor, olha para esse casal, especialmente para esse que está passando um momento difícil no casamento, está vivendo um dilema, Senhor. Deus, dê graça a esse marido para que ele consiga enxergar na sua esposa coisas que ele não tem conseguido. Dê graças a essa esposa para que ela consiga enxergar no seu marido virtudes que ela deixou de enxergar. Oh, meu Pai, há casais que só conseguem ver as virtudes depois que se separam. Não permita que isso aconteça com esse casal. Visita essa família, Pai, que está orando comigo agora através desse representante, seja a esposa, seja o marido, ou mesmo um filho que está orando pelos pais. Deus, em nome de Jesus, venha guardar a mais poderosa de todas as instituições, que é a família, Pai. Guarda essa família. Não permita que Satanás venha destruí-la, mas que o teu nome seja glorificado através da vida desse casal e, consequentemente, dessa família. Em nome de Jesus eu te peço. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. Eu acredito que a mensagem foi incisiva, Deus falou com você. Então tente, acima de tudo, pensar, refletir sobre o seu casamento. Tente focar nas virtudes e não apenas nos defeitos do seu cônjuge. Eu quero encerrar esse programa desejando a você as mais copiosas bênçãos do Senhor. Que Deus possa te abençoar e abençoar a sua família. Que você tenha uma semana maravilhosa debaixo da proteção do Senhor. Eu quero também lembrá-lo que você é resultado das suas escolhas. Então, coloque Deus nas suas decisões. Um abraço e até o próximo programa.